2022 é um ano histórico para a comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre. E eu logo vou dizer por quê. Mas antes disso eu quero saudar a você que está participando deste momento de estudo bíblico e também saudar a você que em outros momentos vai visualizar esse estudo e vai acompanhá-lo. Muito bem, por que 2022 é um ano histórico para a comunidade Cristo de Porto Alegre? Exatamente porque neste ano a comunidade Cristo está completando 120 anos de trabalho, de vida, de trabalho, de testemunho aqui no bairro São Geraldo, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não só a comunidade Cristo, como também o Colégio Concórdia, anexo à comunidade Cristo. Na verdade, o Colégio Concórdia ele até teve iniciado o seu trabalho antes da comunidade. No distante ano de 1902, o pastor Karl Mahler, de passagem por Porto Alegre, teve contato com famílias alemãs, famílias polonesas, de origem luterana ou não, e constatou a necessidade de ter aqui uma escola. E esse foi o ponto de partida para a fundação, em setembro de 1902, do Colégio Concórdia. E alguns meses depois, ou seja, em dezembro de 1902, então fundou-se a Comunidade Cristo de Porto Alegre. E de lá para cá, tanto o colégio como a comunidade realizam a sua missão aqui em Porto Alegre. E exatamente por isso, 2022 é histórico para nós. São 120 anos de história, de vida, de trabalho, de altos e baixos, né, como é a realidade da igreja aqui na terra, mas de trabalho sob a bênção e a direção do Senhor da igreja, Jesus Cristo. E exatamente por isso nós tomamos a decisão de, no decorrer deste ano, nestes estudos bíblicos das quintas-feiras, através do Facebook e também do YouTube, darmos destaque para a história da igreja de Cristo. Porque entendemos que também estes 120 anos de trabalho da comunidade Cristo estão inseridos dentro da história da igreja de Cristo. E nós vamos ter por base, especialmente o Novo Testamento, né, os evangelhos, mas de um modo muito especial o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, né, o livro de história da igreja do Novo Testamento, mas também as epístolas, porque mesmo sendo as epístolas orientação prática para a vida da igreja, elas também contam lances da história, da caminhada e do avanço do cristianismo depois da ascensão de Jesus e depois do Pentecostes. Então você é o nosso convidado especial, você é a nossa convidada especial para toda quinta-feira, às 19h30, ou no horário que você decidir, acompanhar essa caminhada histórica da Igreja de Cristo. É bem verdade que quando a gente fala da Igreja de Deus aqui na Terra, nós não podemos excluir o Antigo Testamento. O povo de Deus, ou a Igreja de Deus, ela sempre existiu, né? Também no Antigo Testamento. Mas o nosso foco, como disse, ele vai ser a partir do Novo Testamento, né? A partir do ministério do Senhor Jesus aqui na terra e depois todos os desdobramentos, tanto no tempo bíblico como também no tempo posterior, né? Após o Pentecostes, e também no decorrer dos anos e dos séculos seguintes até nós chegarmos aos dias de hoje.
A história da igreja é muito importante, esse olhar para o passado, porque nos mostra como Deus agiu e conduziu a sua igreja no passado, e isso sempre nos estimula, nos encoraja e dá direção também ao nosso trabalho no tempo em que nós estamos vivendo. Pois bem, hoje eu quero destacar muito especialmente aquele período da história da Igreja de Cristo que vai, digamos que abrange o ministério do nosso Senhor Jesus. Vamos tentar começar por aí, né? O nosso Senhor Jesus, iniciando o seu ministério, reunindo seus discípulos, preparando-os tanto para a sua morte e ressurreição, como também para a missão posterior. Então, hoje eu quero, de modo especial, abordar isto. Vamos assim dizer, o ministério de Jesus, da escolha dos discípulos até a sua ascensão. E assim, nas quintas-feiras seguintes, semana por semana, vamos abordar novos aspectos, talvez a partir do livro de Atos, ou de alguma das epístolas, ou mesmo dos evangelhos, para nós acompanharmos essa caminhada histórica da igreja cristã. Sempre precisamos ter em mente que o ministério de Jesus, ele começa, na verdade, quando João Batista o apresenta. Né? João Batista batizando lá nas águas do Rio Jordão, também apresenta ou batiza o Senhor Jesus, e posteriormente o apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nas águas do Rio Jordão, quando João Batista batiza a Jesus, na verdade ele passa a ser apresentado como o Messias, o prometido, aquele que deveria vir, aquele que efetivamente veio. Porque quando Jesus está nas águas do Rio Jordão e é batizado por João Batista, ouve-se do céu a voz do Pai que diz: "Este é meu Filho amado, nele eu tenho prazer." E o Espírito Santo se manifesta naquele momento na forma física, visível de uma pomba que desce do céu e pousa sobre a cabeça de Jesus. Então lá se manifesta o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é apresentado como aquele que vai redimir, aquele que vai salvar, o Salvador da humanidade. O Filho amado, em quem o Pai tem prazer, porque ele vai assumir o pecado e a culpa da humanidade, vai resgatar, salvar a humanidade. Então, ali podemos dizer que começa a grande missão, né? A história, digamos, da Igreja do Novo Testamento. O Filho de Deus é apresentado. E aí é importante lembrar que logo depois do batismo, Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Com que finalidade? Para enfrentar o inimigo Satanás. E isso nós temos, por exemplo, o evangelista Mateus, no capítulo 4, ele descreve isso assim com muitos detalhes. A tentação que Jesus sofreu e enfrentou, né? Sofreu por parte de Satanás e a enfrentou e a respondeu a partir ou com base na palavra de Deus. E lembrem que o Senhor Jesus sempre reagiu a cada uma das tentações com a expressão, está escrito. Tá? Ele se firmou na Escritura para enfrentar o inimigo Satanás. Quando nós falamos na história da igreja, né, e a expansão do cristianismo pelo mundo, também precisamos lembrar que o inimigo da igreja, Satanás, também procurou de todas as formas combater e atrapalhar a missão da igreja. Bom, uma vez colocado isto, quero ir adiante para aquele momento em que o Senhor Jesus, então, escolhe discípulos.
depois do seu batismo, depois da tentação no deserto, o Senhor Jesus, às margens do lago da Galileia, ele começa a escolher os seus discípulos e a preparar os discípulos para a missão, para a caminhada da igreja. Eu tentei aqui imprimir um pequeno mapa, vocês podem, acho que conseguem visualizar, e eu quero destacar especialmente aqui em cima o Lago da Galileia, né? E aqui embaixo a cidade de Jerusalém. Vocês podem ver as 3 províncias aqui que formavam o povo de Israel: Judeia, Samaria e lá em cima a Galileia. Judeia, Samaria e Galileia. Então, Nazaré está lá destacado, ficava na Galileia. Lá Jesus viveu os primeiros 30 anos e ele começa então o seu ministério ele é apresentado sendo batizado nas águas do Rio Jordão. E isso aconteceu perto de Jerusalém, aqui mais embaixo, onde João Batista batizava e ensinava. E a escolha dos seus discípulos, ela começa aqui às margens do Lago da Galileia. Então esse traço que eu fiz aqui de Jerusalém até a Galileia é exatamente para ilustrar que a maior parte do seu tempo Jesus permanece na Galileia. Contudo, há momentos durante o seu ministério, durante esses 3 anos, em que ele vai a Jerusalém, passando por Samaria. Lembram da história da mulher samaritana? Né? É numa dessas viagens de Jesus, quando ele sai da Galileia e vai para Jerusalém. Com respeito à escolha dos discípulos, é importante lembrar que Mateus e Marcos, eles simplesmente relatam assim. Eu estou olhando aqui na Bíblia agora, Mateus capítulo 4, o começo do ministério na Galileia. Diz assim: ao ouvir que Jesus chama os primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão Pedro e André. Lançavam rede ao mar, eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. A mesma coisa é descrita pelo evangelista Marcos, mais ou menos com as mesmas palavras. Contudo, o evangelista Lucas, ele dá detalhes, né? E o relato de Lucas, ele traz muito mais detalhes desse chamamento dos discípulos. Ele diz que Jesus estava às margens do Lago da Galileia e as multidões, né, começaram a apertá-lo, e aí Jesus viu o barco e pediu a Simão Pedro que afastasse o barco dele um pouco da praia. Jesus entrou nesse barco, do barco ele começou a ensinar. E quando ele terminou o seu ensino, ele disse a Simão Pedro: agora vão pescar e vão para a parte mais profunda do lago para pescar. E aí o Pedro, meio sem jeito, disse para Jesus: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, né? Não pegamos nada. E a noite é o melhor horário para pescar. Então não adianta agora a gente querer ir para pescar. Mas Pedro acrescentou: sob a tua palavra eu vou jogar as redes de novo. E vocês lembram, essa é a primeira pesca maravilhosa. Eles já não conseguiam recolher, né? As redes chegavam a se romper de tanto peixe que eles pegaram naquele dia. E naquele momento até Pedro chegou a dizer: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, retira-te de mim, porque eu sou um grande pecador. Mas Jesus lhe disse: Pedro, não tenha medo, de você eu vou fazer um pescador de gente. É como se Jesus dissesse: Pedro, André, eu vou ajudar vocês a pescarem gente. E naquele momento também os outros 2 irmãos são chamados por Jesus, Tiago e João. Os filhos de Zebedeu, eles eram sócios de Simão Pedro e André no projeto de pescaria.
E o texto bíblico diz que eles deixaram o pai e os empregados lá no barco e seguiram Jesus. Então ali começa, né, esta caminhada de Jesus junto com discípulos. Depois os demais são escolhidos. E é interessante lembrar que todos eles são lá da Galileia. Voltemos ao mapa, né? Os 12 discípulos de Jesus são desta região aqui da Galileia. Alguns eram de Caná, outros de Cafarnaum, mas todos lá ao redor do lago da Galileia. Pois bem, aí Jesus começa a sua caminhada com os 12 discípulos. E foram assim 3 anos de intenso aprendizado destes homens. E eles viveram muitas experiências que estão relatadas nos evangelhos e que foram preparando estes homens para a missão que eles teriam pela frente depois. Só que na última caminhada de Jesus a Jerusalém, com os seus discípulos, nós sabemos que aí em Jerusalém ele foi preso, e lá no Jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, depois foi julgado, foi condenado pelos líderes religiosos, e o grande argumento para condená-lo é porque ele dizia ser filho de Deus, o que ele efetivamente era. E aí ele foi conduzido a Pilatos, porque as autoridades religiosas não tinham autoridade, né, para condenar alguém à morte, por isso o levam a Pôncio Pilatos, o levam também a Herodes. Pôncio Pilatos lava suas mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Ele é crucificado, né, no Gólgota, fora da cidade, é sepultado por José de Arimateia e por Nicodemos, né, dentro de uma sepultura, e ressuscita ao 3º dia. Aparece 2 vezes aos discípulos que também estavam lá em Jerusalém. Né? Eles, repito, digamos, a sede deles, a moradia deles é a Galileia, mas junto com Jesus eles estão em Jerusalém. E então imaginamos a insegurança daqueles homens. Por isso, no domingo da Páscoa, quando Jesus ressuscita, vocês lembram onde Jesus os encontra? Trancados dentro de uma sala, né? Com medo, né? Escondidos. E Jesus se apresenta e diz que a paz esteja com vocês. E lhes mostra as mãos, né? Dizendo, sou eu. Uma semana depois, lembra, a primeira aparição, Tomé não estava, e ele disse, olha, eu não acredito se eu não enxergar as mãos dele. Aí no domingo seguinte, ainda eles lá em Jerusalém, escondidos, Jesus entra de novo na sala sem abrir portas e diz que a paz esteja com vocês, e então se dirige a Tomé e diz, não duvide, creia. Um outro lance, quando as mulheres foram ao sepulcro no domingo, elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Vocês lembram? Elas foram recepcionadas por um anjo. O que o anjo disse a elas? O anjo disse, olha, ele não está aqui, né? Ele ressuscitou. E ele disse que vai adiante de vocês para a Galileia. Ou melhor, vão e digam aos seus discípulos o que ele disse. Que ele os encontraria de novo na Galileia. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Então, o que acontece? Os discípulos voltam para a Galileia. Porque Jesus, após a sua ressurreição, ele não está permanentemente com os discípulos. Ele aparece em alguns momentos. Ele aparece às mulheres, aparece a Maria. Ele aparece aos discípulos lá em Jerusalém, aos 2 que estavam caminhando para Emaús. Depois ele aparece novamente lá na Galileia, e também a Escritura relata que num determinado momento ele aparece a 500 pessoas reunidas num momento só. Não temos muitos detalhes desta aparição, apenas o relato. Bom,
Então, o que fazem os discípulos? Eles voltam para a Galileia. Após a morte e ressurreição de Jesus, eles deixam Jerusalém e sobem outra vez para a Galileia. E aí eles ficam naquela situação de espera. Como vai ser? Há uma certa indefinição, de certa forma uma insegurança também. Eles tinham consciência, né, do Mestre, do Salvador, mas fica também agora aquela dúvida, como será daqui para frente? Repito, Jesus não está permanentemente com eles como ele estava antes da sua morte e ressurreição. Então, naquela indefinição, naquela insegurança, Pedro diz, eu vou pescar. De certa forma, Pedro pensa assim, enquanto estamos aqui, eu vou retomar minha rotina, a qual eu estava acostumado. Vejam, passaram-se 3 anos, né? 3 anos tinham se passado. E aí Pedro diz, vamos pescar. Lá estavam reunidos 7 discípulos, descreve o evangelista João. E então estes 7 concordam, vamos pescar. E eles voltam ao mesmo lago da Galileia. E é interessante que mais uma vez eles ficam naquela pescaria a noite toda e não pegam nada. E aí quando eles voltam no clarear do dia, né, o evangelista João relata isso, né, que no clarear do dia eles voltam para a praia, né, não deu peixe. Só que na praia eles encontram um homem, diz assim, ao romper do dia, João 21:4, ao romper do dia Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então Jesus está lá na praia e ele pergunta, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles dizem, não temos nada, né? Não pegamos nada, né? Não temos nada para comer. E então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Vejam, repete-se aquela situação de 3 anos atrás. Joguem a rede à direita do barco e vocês vão pegar peixe. Não, o evangelista não registra qual foi a reação dos discípulos e de Pedro especialmente. Contudo, ele relata que eles foram e jogaram as redes. E aí acontece o que nós podemos chamar de a segunda pesca maravilhosa. E aqui o evangelista inclusive relata o número de peixes que eles pegaram. 153 grandes peixes e as redes não se romperam. Quando os discípulos lá no lago tiveram esse resultado extraordinário, João disse para Pedro, é o Senhor que está lá na praia, é o Senhor. E o que faz o Pedro? Sempre dentro daquele ímpeto dele, ele se joga nas águas e vai ao encontro de Jesus. E aí lá Jesus tinha algumas brasas, né, um fogo aceso, pediu que trouxessem algum peixe, eles assaram o peixe, tomaram aquele café da manhã, né, com peixe assado. E aí na sequência o Senhor Jesus chama Pedro à parte para uma conversa com Pedro. Aquele famoso relato, né, quando Jesus 3 vezes pergunta ao discípulo que o havia negado 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas? Eu não vou entrar em detalhes, né, porque também existe um detalhe muito curioso, né, dos verbos que são usados. Quando Jesus pergunta, e ele usa o verbo agape, né, que expressa o amor de Deus, e Pedro sempre responde com o verbo philein, né, no grego, que significa mais ou menos, Senhor, eu gosto de ti. Né? Quando Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Pedro responde mais ou menos assim, Senhor, tu sabes, eu gosto de ti. E aí na terceira vez Jesus também usa este verbo, philein,
né? Pedro, você realmente gosta de mim? Aí o Pedro cai em si e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu sou pecador, tu sabes que eu gosto de ti, tu sabes que eu te amo, mas tu também sabes tudo a meu respeito, que eu sou pecador, que eu sou fraco, que eu sou limitado e assim por diante. E o que Jesus lhe diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. De certa forma, esse diálogo de Jesus com Pedro é mais ou menos o seguinte, como que Jesus perguntando a Pedro e por extensão aos demais: Pedro, posso contar contigo? Né? Posso contar contigo para a missão que nós temos pela frente? E Pedro diz: Senhor, com todas as minhas limitações, eu estou aqui, tu me conheces. Eu acho muito importante isso. Pedro não é um super-homem, né? Pedro e os outros apóstolos são pessoas frágeis, limitadas. E Jesus, nesse momento, faz, poderíamos dizer assim, aquele último preparo para que eles realmente conduzissem a continuação da missão após a sua ascensão. É bem significativo, né, esse lance das pescas maravilhosas. Aquela primeira 3 anos atrás e especialmente esta segunda agora, quando eles chegam a contar os peixes, 153. Que valor tem isso, ou que valor teve isso para Pedro, para os demais discípulos? E que valor tem isso para nós hoje? Naquele contexto, com essa pesca maravilhosa, é como se o Senhor Jesus dissesse a Pedro e aos outros discípulos: eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês. Quando ele pergunta: vocês têm alguma coisa? Eles dizem: não temos nada. E Jesus providencia e mostra como ele pode providenciar abundantemente o necessário para que a igreja cumpra a sua missão aqui na terra. Então ali nós temos uma mensagem de grande valor para a igreja, mas eu diria também para cada cristão individualmente. Na sua vida de fé, na sua vida como cristão, em que Deus te usa, né, na sua missão, Ele também te assegura que Ele vai te sustentar. Ele vai te dar o necessário para que você cumpra a sua missão como cristão neste mundo. E aquela pergunta de Jesus a Pedro, né, você me ama? Né, você de fato me ama? Posso contar contigo? De certa forma também é a pergunta que o Senhor Jesus dirige à sua igreja em todos os tempos. Dirige a mim e a você como cristãos. Posso contar contigo? Eu vou providenciar o que você precisa, mas posso contar com o teu tempo? Posso contar com os teus dons? Posso contar com os teus bens? Posso contar com o teu testemunho? Posso contar com o teu amor a Deus e ao próximo? Então é por ali que vai a caminhada da igreja, né? E Jesus prepara essa conversa com Pedro, é mais ou menos nesse sentido. Posso contar contigo? E Jesus mostra: eu vou sustentar vocês, né? Não tenham medo. Naquele momento Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Há 3 anos atrás ele disse a Pedro e aos discípulos: eu vou ensinar vocês a pescar gente. Agora Jesus reforça essa missão, né? Cuidem das minhas ovelhas aqui na terra, né? Deem testemunho, cumpram a vossa missão, propaguem o amor redentor por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Bem, para concluir, estou indo para a parte final desse momento de reflexão. Eu queria destacar então também o que acontece um pouco antes da ascensão de Jesus. Então, novamente, um outro detalhe importante, que a ascensão de Jesus
ela é descrita pelo evangelista Lucas e ela é descrita também no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas fala um detalhe que não estão nos outros evangelhos. Lá em Lucas 24, porque Lucas resume também essa parte final. É o único evangelista que fala da ascensão de Jesus. Os demais evangelistas terminam com a ressurreição de Jesus e o envio. Fazei discípulos de todas as nações, ou pregai o evangelho a toda criatura. Mas Lucas, bem no final, ele relata também a ascensão de Jesus. E antes da ascensão de Jesus, então lá a partir do verso 46, eu vou ler, diz assim: E disse-lhes, está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Começando em Jerusalém. E aí Jesus acrescenta, vocês são testemunhas destas coisas. E agora o verso 49. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Assim, Lucas conclui a missão que Jesus entrega aos seus discípulos. E aí, na sequência, diz que Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. Observem que aquele lance junto ao lago da Galileia, chamado de Mar da Galileia, ele acontece lá no norte, na Galileia. E, posteriormente, os discípulos voltam para Jerusalém. Então, esse lance final, antes da ascensão, que Lucas destaca, mostra exatamente isso. A recomendação aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E de que Jesus está falando? Ele está falando exatamente do Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo, que acontece 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus. Bom, ali nós já entramos agora em capítulos futuros do nosso programa de estudos bíblicos. Hoje eu vou terminar aqui, relembrando esta caminhada de Jesus, que começa com seu batismo, passa pela tentação no deserto, passa pela escolha dos discípulos lá junto ao mar da Galileia, da primeira pesca maravilhosa em que Jesus começa a demonstrar aos discípulos: eu cuido de vocês, confiem em mim. Aqueles 3 anos de preparo, a morte e a ressurreição, a aparição em Jerusalém, a recomendação que o anjo dá para as mulheres: digam aos discípulos, ele vai na frente de vocês lá para Galileia, lá vocês vão vê-lo de novo. E aí, 3 anos depois, junto ao lago da Galileia, repete-se novamente a pesca maravilhosa, a conversa de Jesus com Pedro, e finalmente a recomendação final de Jesus aos discípulos: aguardem aqui em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder, na manifestação do Espírito Santo para a missão que eu estou entregando para vocês. Eu comecei falando dos 120 anos de história da Comunidade Cristo. Cada um de nós tem sua caminhada na história da Igreja de Cristo, e é importante a gente se sentir parte desta história, que tem início lá na Galileia, lá em Jerusalém, mas que se espalha pelo mundo e chega até nós. Era isso que eu tinha hoje
para compartilhar com vocês. Desejo a bênção e a proteção de Deus, que o olhar do Pai Celestial e o cuidado dos santos anjos esteja sobre e ao redor de todos vocês. Um grande abraço, até o próximo estudo.